Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Gente, é o seguinte, tá? Uma coisa que eu percebi é que a gente nunca vai conseguir vencer o ambiente que nós estamos. Se você está num ambiente ruim, num ambiente negativo, com pessoas tóxicas, negativas, você não vai conseguir vencer esse ambiente. Então, ou você sai do ambiente que você está, ou você começa a criar um novo ambiente para você. Vou dar um exemplo. Você convive com uma pessoa tóxica negativa. Você vai ter que escolher alguns momentos do dia para você cultivar pensamentos positivos, afirmações positivas, colocar músicas alegres, músicas positivas, alto astral, entendeu? Que tem batidas alegres, que tem letras alegres. E trazer uma atmosfera mais positiva para o seu lado. Por quê? Porque o ambiente vai te puxar para baixo, vai te puxar para a negatividade porque é ruim. Então você precisa ir contra a maré. Você precisa criar um ambiente que você possa se proteger dessa negatividade. Então tem gente que diz assim, eu quero viver coisas mais positivas, ter uma mentalidade positiva, mas eu sou cercada de pessoas negativas. O que você puder fazer para se afastar, se afaste. Mas se é no trabalho, se é em casa e você não consegue se afastar, você vai ter que aprender a se blindar. Como a gente se blinda, né? Ouvindo, como eu disse aqui, músicas positivas. Gente, uma coisa que eu tenho gostado muito é audiobook. Eu escuto muito audiobook de motivação, palavras positivas, palavras sobre você sonhar, né, em conquistar seus sonhos e ter esperança, essas coisas. Você precisa encher a sua mente disso. Então, se você não conhece uma pessoa positiva, busque referências através de livros, de influenciadores, através de pessoas na internet. Tem muitos podcasts que falam a vida de pessoas que passaram por dificuldades e deram a volta por cima. Então, encha a sua mente de coisas boas, de exemplos bons, né? Eu tive um sonho onde eu ouvia um exemplo de superação de uma mulher, onde ela dizia que ela lutou muito, mas deu a volta por cima e conquistou, e eu ficava parada ali ouvindo ela falar sobre a trajetória da vida dela, o quanto ela tinha conquistado, o quanto ela tinha crescido. E é isso é você criar um ambiente, entendeu? Isso é você criar uma boa mentalidade, porque se você quer vencer na vida, você tem que escolher escutar quem também venceu. Você também tem que parar para observar quais foram os passos das pessoas que venceram, das pessoas que cresceram. Porque eu também quero crescer, eu também quero vencer. Então é primordial que você pare e escute essas pessoas. Então, muitas das vezes, a gente não tem como evitar alguns pontos de negatividade, né? Algumas notícias ruins chegam até nós sem a gente querer. Às vezes a gente não tá procurando, a gente não tá assistindo jornal, a gente não tá olhando na internet notícias ruins, negativas, mas coisas negativas acontecem, né? E chegam às vezes até nós sem a gente querer. Então a gente precisa aprender a blindar a nossa mente, blindar o nosso emocional e fazer o possível para, se depender de nós, a gente não ficar cultivando coisas negativas, não ficar assistindo coisas negativas, gente, noticiários negativos é a pior coisa pra mente, sabe? Isso intoxica a sua mente. Perdão, gente. Isso intoxica a sua mente. Então, tem pessoas que é de manhã até de noite só assistindo notícias negativas, só vendo coisa que não presta. E depois diz, eu tô ansioso, eu tô agoniado, eu tô angustiado, eu tô isso, tô aquilo. Claro, gente, você fica se alimentando de forma ruim. Assim como a gente alimenta o corpo, a gente também alimenta a alma todos os dias. Então, uma pergunta que eu faço para vocês: do que você tem alimentado a sua alma? Você tem alimentado sua alma com coisas positivas, com louvores, com músicas bonitas, com oração, entendeu? O que você coloca diante dos seus olhos? Porque aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, aquilo que a gente escuta, está moldando a gente. Então, uma música, por exemplo, ela tem uma grande influência, né? Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo todo tipo de música, sem filtrar muito bem as músicas que eu ouvia. E depois que eu parei para refletir no impacto mental, espiritual que algumas músicas têm, eu percebi que não é todo tipo de música que a gente tem que ouvir. Tem muita música que parece brincadeira, que parece inocente, a gente canta e tudo mais, pensando, mas isso aqui eu nem vou, eu tô cantando, tô ouvindo, mas eu nem tô levando a sério essa música aqui. Mas tudo isso tá indo pro seu subconsciente, a letra, a batida, entendeu? O ritmo, tudo isso tá indo pro seu subconsciente, tá moldando o seu cérebro, tá moldando a sua forma de pensar. Tem músicas que as letras são péssimas, a gente escuta às vezes porque gosta da batida ou alguma coisa assim, né? O ritmo às vezes é contagiante, a gente escuta
porém tá entrando no nosso subconsciente e às vezes a gente quer esquecer aquela música e não consegue. Já aconteceu com vocês? E vocês ficarem com uma música na cabeça, vocês fazerem de tudo para esquecer uma música e vocês não conseguem. Por quê? Porque às vezes na composição daquela música, né, o compositor já tinha esse intuito de fazer a música ser chiclete, fazer com que você não esqueça de forma nenhuma da batida, de tudo da música. Então, uma coisa que eu tenho para dizer a vocês é toma cuidado com as músicas que você escuta, cuidado com os livros que você lê, cuidado com as tragédias, com as notícias ruins que você assiste na televisão, porque tudo isso está moldando a gente. Então a gente precisa agir com sabedoria e ter cuidado com as informações que a gente está mandando para o nosso subconsciente, né? Os sentidos nossos, gente, eles são portais, entendeu? Então a nossa visão, a nossa audição, né, a fala, né, tudo isso vai moldando a gente, entendeu? Tudo isso são portais para o nosso consciente e inconsciente. E o mais difícil de tudo de mudar é o subconsciente, né, que são as nossas crenças. E as nossas crenças vêm através das coisas que a gente escuta, que a gente vê, do ambiente que nos cerca, coisas que a gente ouviu, sei lá, desde a infância, né, sobre nós ou sobre alguma situação, tudo isso vai moldando a nossa vida. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente precisa começar a se questionar alguns comportamentos, né? Tem comportamentos que a gente vê e acha normal, porque as pessoas, os professores, pais, né, pessoas que a gente via como referência faziam determinado comportamento. Então, às vezes a gente simplesmente repete. Gente, eu tô com a garganta seca. Inventei de gravar o vídeo e esqueci de beber água antes de gravar, porque a minha garganta fica seca. Então, a gente precisa se questionar, entendeu? Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que foi ensinado a nós, será que tá certo mesmo? Será que é esse caminho mesmo que a gente tem que seguir? E assim, eu tenho questionado muito, assim, em minha vida, né, as minhas crenças e levado muito a Deus as minhas crenças da minha vida, porque eu acredito que nem tudo que a gente acredita, né, que tem que ser de determinada forma, realmente precisa ser assim. Só um momento, gente, eu vou beber um pouco d'água. Voltando, né? Nem tudo precisa ser assim, dessa forma, da forma como a gente aprendeu que as coisas têm que ser. Não. A gente tem que ver se aquilo que a gente aprendeu faz bem pra nós, entendeu? Então essa crença, ela tá me fazendo crescer ou tá me paralisando? Então tudo aquilo que tá paralisando a gente tem que descartar. A gente não é obrigado a aceitar situações, crenças que nos paralisa, que faz a gente ter uma mente de derrota, uma mente de perdedor, de escassez, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida questionando se eu era boa o suficiente, se eu tinha capacidade para realizar algumas coisas, entendeu? E depois eu percebi que essa crença minha estava enraizada ali desde a infância. Eu ouvi muitas coisas na minha infância que me faziam acreditar que eu não tinha capacidade. Eu já escutei que eu era inútil, entendeu? Que eu era preguiçosa, que eu não tinha inteligência. Na infância, entendeu? Eu já escutei isso. Lógico, em momentos de raiva, lógico, de pessoas que não me conheciam verdadeiramente e falava para atingir, lógico, né, gente? Quem fala essas palavras ruins, claro que é para atingir. E essas coisas, né, repetidas várias vezes, vai mudando o seu cérebro. E assim, eu tenho ensino superior, tenho pós-graduação, né, e tudo mais, e vou ao longo da vida adquirindo muito conhecimento. Porém, se você não entrar de vez a fundo nessas crenças, isso vai continuar permeando sua vida. Então, você pode ter mestrado, doutorado, você pode, sei lá, fazer um curso lá em Harvard, nas melhores universidades do mundo, que você ainda vai ficar se sentindo insuficiente, que você ainda vai ficar acreditando que você não é capaz, mesmo tendo provas concretas, porque às vezes você tem provas concretas da sua capacidade, e mesmo assim você duvida de você. Por quê? Porque tem coisas que estão enraizadas no subconsciente que para você parar com essas crenças, para você mudar seus pensamentos, você tem que ir até lá. Então, lógico que quanto mais você estuda, quanto mais você tem resultados, mais você consegue provar para você mesmo, né? Nem para os outros, é para você mesmo. Olha, você consegue. Olha, você é uma pessoa boa sim, entendeu? Você pode realizar os seus sonhos. E aos poucos a crença pode ir mudando, né? Mas dependendo de como está enraizada essa crença, muitas vezes alguns resultados não são suficientes. Então, eu acho assim que o mais suficiente de tudo é você utilizar palavras, entendeu? Na oração, conversar com Deus. Eu acho que isso é muito mais eficiente do que somente ter resultados. Tem pessoas que têm resultados mesmo assim não mudam a mente. Mas você pedir para Deus mudar o seu subconsciente. Porque Deus, ele tem acesso a todas as coisas, né, gente? E Deus, ele tem acesso ao nosso subconsciente. Então a gente pedir a Deus, Deus, molda a minha forma de pensar,
modifica as minhas crenças, faça, né, com que eu pense realmente aquilo que o Senhor pensa de mim, porque Deus tem pensamento a nosso respeito, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, aquilo que Deus tem para nós, é preparado para nós, é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, a gente tem que ter a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus, né? O que Deus pensa de você, você precisa pensar de você mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.